Então vamos falar um pouco sobre os destaques da Série A. Hoje vamos começar falando de um jogador da Roma, depois da vinheta. Ciao amici, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. O meu nome é Enzo e hoje eu vou começar falando de um vídeo das análises dos nossos destaques, né? Os jogadores que a gente tem entendido como destaques, tanto da Série A quanto da Série B. Essa especificamente, no caso esse episódio especificamente, é o primeiro dos que vamos falar dos jogadores da primeira divisão, da Série A. E hoje vamos começar falando do Lorenzo Pellegrini, mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir aquela contribuição de vocês aí, se gostarem do vídeo, deixarem aquele joinha para ajudar no nosso trabalho. Além disso, pedir para vocês seguir-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. A gente sempre está movimentando lá com informações bem legais e interessantes. E além disso, se inscreverem e ativarem as notificações de conteúdos aqui do canal caso não sejam inscritos. E caso já sejam, façam a verificação se está tudo ok, porque algumas pessoas têm reclamado que não tem sido notificado dos conteúdos que são colocados, né? E relembrando mais uma vez o nosso sorteio que vai rolar no dia 18, vou deixar o link aqui na descrição, né? O sorteio está rolando lá pela nossa página do Instagram, tem uma publicação lá. Confiram o link abaixo que tem todas as regras, se inscrevam e boa sorte. E então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro vídeo de análise dos destaques do campeonato ao longo dessas 7 primeiras rodadas. Vamos começar hoje falando um pouco sobre o Lorenzo Pellegrini, nascido em 18 de junho de 1996, portanto com 25 anos, natural da cidade de Roma, né, da Città di Roma, 1,86 m de altura, 77 kg. A avaliação hoje de mercado dele girando em torno de 42 milhões de euros. E ele é um jogador versátil, né? É um meio-campista, mas é um jogador muito versátil aí nas posições, né, que ele pode ocupar ali na faixa de meio campo. Ele pode ser um jogador, como no início da carreira dele, ele foi um jogador mais um clássico volante, né? Inclusive ele tem características de ser um bom marcador. Começou como primeiro volante e foi avançando, jogou de segundo volante e hoje joga quase como um camisa 10, não é um camisa 10 clássico, mas é um jogador que a gente vai ver ao longo da apresentação, um jogador que, apesar dos seus 25 anos, ele mostra que a cada vez mais ele evolui e evolui para melhor, né? Óbvio, evoluir é sempre para melhor. Jogou em 2 clubes na carreira, né? Ele como eu vou falar um pouquinho mais à frente, ele é um jogador formado nas categorias de base da Roma, mas já teve passagens pelo Sassuolo que sempre pinça bons jovens talentos para fazer com que esses talentos evoluam e depois possam lucrar com esses jogadores. Bom, um pouco do histórico profissional da carreira do Lorenzo Pellegrini. Como eu disse, é um jogador que foi formado nas categorias de base da Roma, lá em 2014, 15, quando ele teve a sua única oportunidade. Ele jogou apenas um jogo nos profissionais da Roma, mas já vinha de uma longa carreira nas categorias de base da Roma e chamou a atenção do Sassuolo, né? Sassuolo que o comprou por cifras em torno de 1.250.000 euros, né? Todos os valores envolvidos. Só que no contrato do Lorenzo Pellegrini com o Sassuolo tinha uma cláusula em que a Roma tinha a opção de efetuar a recompra num preço fixado em 10 milhões, o que foi efetivado na temporada 2017-18, como está aí na imagem. É uma foto do regresso dele à Roma. E é um jogador que está em franca evolução, apesar de já estar numa faixa etária de que é um jogador pronto. Ele sim é um jogador pronto, mas além disso,
ele demonstra a cada ano que passa que ele consegue superar as expectativas, como vocês podem ver aí no resumo rápido da carreira dele, né? Você vê que o número de jogos foi aumentando conforme a carreira dele e a quantidade de gols e assistências sempre aumentando progressivamente ali. Óbvio que tem algumas flutuações de anos aí, né? Um ano ele fez mais gols que assistências, outros ele fez mais assistências do que gols. Ele é um meio-campista, como eu disse, que veio evoluindo ao longo da carreira. Se a gente analisar aqui a evolução técnica dele, lá em 2019, 2020, quando ele era um jogador mais um volante, não diria um volante mais tão clássico, ele era um volante já com saída de bola, ele costuma jogar mais na faixa de transição entre as linhas de meio campo e defesa do adversário, como vocês podem ver aqui no mapinha de calor, o primeiro mais à esquerda. Ele ocupa bem essa faixa transicional entre as linhas e tem uma tendência a cair muito pelo lado direito. Tinha uma tendência a cair muito pelo lado direito, ainda tem isso, mas você vê que ao longo da carreira toda dele, ele foi caminhando para fases mais ofensivas, né? Você pode ver que apesar de 2021 e 2022 a gente ter poucos pontos amostrais para o mapa de calor em si, comparados a 2019 e 2020, a gente já consegue perceber que o Lorenzo Pellegrini, nessa temporada atual, ele tem pisado bastante na área em comparação aos anos anteriores, né? Então, assim, o mapa de calor mostra bem isso, ele continua tendo uma tendência. Óbvio, isso tem uma explicação, a cair mais para o lado direito, que é o lado que tem um excelente jogador da Roma chamado Zaniolo, não à toa, também é outro destaque romanista, e ele cai bem por essa faixa do campo até para fazer jogadas com o Zaniolo, né? Mas é uma característica bem interessante a gente notar que ele tem pisado bastante na área, né? Como também é demonstrado na quantidade de gols e assistências que ele sempre tem se notabilizado, né? Aqui embaixo a gente vê também que a evolução de média, né? A evolução média das atuações dele ao longo dos últimos 12 meses. Você vê que ele é um jogador que sempre está com notas, né, de avaliação acima de 7. Próximas, mas acima de 7. Apenas em um mês, o mês de fevereiro de 2020, né, ele teve de 2021, ele teve uma avaliação um pouco abaixo, né? Ele não é um jogador que se lesiona tanto, mas ao longo desses últimos 12 meses ele teve 4 lesões, estão explicitadas aqui à esquerda, né? Ele teve uma lesão, que não é uma lesão, na verdade, ele contraiu a Covid-19 no momento lá de pandemia, mas não chegou a perder gols, o campeonato estava paralisado. E ao longo da temporada em curso ele se lesionou 3 vezes, uma no joelho e 2 lesões musculares, que foram, de certa forma, lesões que tiraram ele dos trabalhos por algum tempo, mas não chegaram a tirá-lo por muitos jogos da equipe, né? Você vê que ele ficou no máximo 2 jogos fora da equipe. E então, assim, não é um jogador que tem muitos problemas físicos ao longo da sua carreira recente aqui, né? Mas ao longo da sua carreira como um todo, ele não é um jogador que tem um histórico de se lesionar muito. Uma evolução breve da avaliação de mercado dele, desde lá do seu surgimento lá em 2014 e 2015, você vê que é uma evolução considerável. O seu pico histórico se deu ali entre 2019 e 2020, quando ele bateu o valor de mercado de 40 milhões, né, que foi uma das temporadas que a gente está trazendo aqui em destaque para vocês. E na temporada passada, que foi a de 2020 e 2021, ele chegou a atingir o pico histórico. E hoje ele até supera, que nesse gráfico aqui da evolução não está sendo contabilizado a temporada em curso, né? Ele está avaliado em cerca de 42 milhões de euros, né? Mas é um jogador que ainda está em evolução, né? E a avaliação que o mercado faz do jogador comprova isso. Além disso, ele é o 120º melhor jogador do mundo, segundo a avaliação do site Transfermarkt, né? É o 20º jogador mais valioso, né? Ou
entendam como o melhor jogador no ranking dos jogadores que jogam a Série A. Também é uma marca considerável. Ele hoje ocupa a posição segundo o Transfer Market de melhor jogador da equipe da Roma, e nós do Papo Cálcio tendemos a concordar com isso, até porque o Zaniolo é uma jovem promessa, assim como o Tammy Abraham, e o Zaniolo ficou muito tempo fora do time, né, por seguidas lesões no joelho. Talvez se ele tivesse no mesmo nível que ele estava antes das lesões, ele estaria aí disputando com o Pellegrini a posição de jogador mais valioso da equipe da Roma. Entre os italianos, ele é o ranqueado como o 8º, segundo o Transfer Market, ranqueado como o 8º jogador mais valioso da Itália ali. E aí tem o ranking mundial da posição, ele está ali em 20º, e dos jogadores que nasceram em 1996, todos os jogadores da faixa etária dele ali, ele é o 13º. Ao vermos aqui o desempenho técnico ao longo das temporadas, né, que perfazem 2019 até 2022, a gente vê que o Lorenzo Pellegrini, apesar dos 25 anos hoje, é um jogador que está caminhando para o seu pico da carreira, né, o seu máximo desempenho, mas ainda assim ele demonstra que continua a estar evoluindo muito, né? Se a gente comparar a passagem das temporadas. Vejam que de 2019-20 para 2021 a minutagem e o número de jogos dele aumentou, né? E ainda assim ele conseguiu aumentar o seu número de gols, óbvio, ele pisa mais na área. O número de assistências cai um pouco, mas ele consegue aumentar a sua eficiência de passes por partida, quase que manter, né, os passes que ele faz dentro do seu próprio campo, e ele consegue ser mais eficiente também nas bolas longas, né? Ou seja, é um jogador muito participativo. Quando a gente compara o ano de 2020-21, que foi inclusive o ano em que ele é convocado mais significativamente para a seleção italiana, e por um infortúnio de uma lesão às vésperas da Eurocopa ele fica de fora, se a gente compará-lo com um benchmark da temporada na Liga, que é o Rodrigo De Paul, a gente vê que ele realmente é um jogador de muito destaque, né? O número de gols do De Paul, que é o jogador referência inclusive para a equipe da Udinese tinha no De Paul como o seu principal homem, né? Todas as jogadas tinham que passar pelo De Paul, todas as finalizações de certa forma passavam também pelo De Paul, e vocês vejam, um jogador que era o símbolo de uma equipe e que é um excelente jogador, destaque na Série A na posição dele, o Lorenzo Pellegrini tem números muito próximos, em número de gols, em número de finalizações por jogo, em gols por partida, né, óbvio, em assistências, né? A diferença aí está caracteristicamente nos toques na bola, né? Óbvio. O contexto do Rodrigo De Paul na Udinese é um contexto completamente diferente do Lorenzo Pellegrini na Roma, né? Rodrigo De Paul era o cara da Udinese, era o procurado, era o cara que fazia chover na equipe, podemos dizer assim. Já o Lorenzo Pellegrini é um excelente jogador numa equipe muito forte. Então, assim, a gente até entende, o sistema de jogo não era um sistema que era montado exclusivamente para municiar o Lorenzo Pellegrini, né, como é na Udinese, que o Rodrigo De Paul era o cara do time, a referência técnica. Mas ainda assim, os números são muito próximos. A eficiência de passes por jogo do Lorenzo Pellegrini ainda era maior do que a do Rodrigo De Paul. Óbvio, o Rodrigo De Paul tem mais toques na bola, então ele amostralmente ele tende a ser mais suscetível a erros, então a eficiência dele vai ser um pouco menor, mas ainda assim são números muito próximos do melhor jogador para nós do Papo Cálcio da posição no ano de 2020 e 2021. O Lorenzo Pellegrini está ali, muito próximo.
E o porquê que a gente vê no Lorenzo Pellegrini um destaque para a atual temporada, o que o faz ser o nosso primeiro capítulo, né, dessa série que vai durar aí a temporada quase que toda, né, digamos assim. Porque os números que ele apresenta nesse início de temporada, ao longo dessas 7 rodadas disputadas, são números muito expressivos. Vejam que o número de gols dele já superou a média, né, dos gols que ele marcou na temporada passada. Ele já superou, ele já passou da metade dos gols que ele marcou na temporada passada, né? Ele tem aumentado significativamente o número de finalizações por jogo. Óbvio, ele está pisando mais na área, como a gente já disse algumas vezes. Ele passou a tocar mais na bola. O sistema de jogo do Mourinho agora propicia que ele seja o cara que apareça mais na equipe, né? Ele é, de fato, agora a referência técnica junto com o Zaniolo da equipe. A eficiência de passes dele aumentou ainda um ponto percentual do que já era alto na temporada passada. E nós temos 7 rodadas. Óbvio, isso vai flutuar com o maior número de jogos, isso aí pode cair um pouco mais. Os números que ele apresenta pra gente agora são números muito expressivos de jogador que vai brigar aí possivelmente para ser o MVP da temporada. E na posição dele eu creio que é muito provável que ele seja, se ele não for o melhor jogador da temporada na posição, ele seja ali entre o top 3. Né? E ainda assim a gente pode ainda destacar as características até defensivas, que hoje ele não está mais tão com essa carga de fazer a composição defensiva, mas ainda assim ele ajuda bastante, né? Ele rouba, né, números significativos de bolas, né? Quase uma bola roubada por jogo. Ele ajuda no combate defensivo. Enfim, ele é um jogador muito importante no sistema tático da Roma, ele é um jogador muito importante na equipe da Roma, ele é uma referência técnica e não à toa ele nesse início de temporada aí, ele com certeza é um dos destaques da Série A, e por isso que a gente trouxe essas características deles para mostrar para vocês. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje dessa série que vai retratar os destaques individuais da temporada. Então essa série vai ser uma série que se inicia agora e vai durar o campeonato todo, porque a gente sempre vai trazer um destaque. Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido sucinto e objetivo na apresentação. Se vocês gostarem ou gostaram do vídeo, deixem de novo já peço para vocês deixarem aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Confiram a inscrição de vocês aqui no canal e a ativação de notificações. Caso não sejam inscritos, convido-os a seguir conosco. Não deixem de conferir aqui embaixo o link do sorteio que vai rolar no dia 18 lá no nosso Instagram. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Nos vemos num próximo vídeo. Grazie mille e arrivederci.